O Band Entrevista de hoje recebe o diretor financeiro de uma empresa da região que administra cartões e movimenta mais de R$1 bilhão por ano. É o Carlos Tamac, da DMCAD, o convidado desta semana, Elcio Costa. Muita gente conhece a empresa só pela parte econômica, pela parte da atuação no mercado de cartões. Mas, principalmente o joseense tem outro contato com a empresa, que é o investimento que vocês fazem na área do esporte e na área de cultura. Como é que foi essa decisão de investir nessas áreas, por exemplo, que são muito fora do campo de atuação de vocês? Bom, a gente tem dentro da ADM, até o nosso propósito é um pouco de falar que a gente valorizar as pessoas, né? Eu acho que é um pouco do que está dentro do nosso DNA, é de poder devolver um pouco para a sociedade o sucesso que a gente teve até hoje, né? Então a gente tem bastante disso. Não é um costume muito grande e muito comum no Brasil que a gente percebe, mas isso no exterior é muito comum, né? Você vê grandes empresas, conforme elas vão se destacando, elas costumam fazer investimentos diretos lá na sociedade onde eles estão inseridos. E eu acho que a LIF lá em São José dos Campos nos permitiu isso, né? A gente consegue através de uma lei de incentivos fiscais, fazer um investimento direto no esporte e na cultura. Eu acho que isso é um pouco do nosso jeito de retribuir a uma cidade que nos trouxe tanto sucesso em 17 anos. Como é que é a mecânica disso e quanto foi investido, por exemplo, no esportes, por exemplo, que vocês patrocinaram o basquete de São José? Exato. No basquete, na verdade, no esporte como um todo, em 2019, a gente criou um programa que chama Dedica Mais. Ele, além de... A gente fez o patrocínio, investimento direto em mais de 10 modalidades, inclusive todo o paradesporto de São José dos Campos. Investimento entre LIF e investimento direto deu mais ou menos R$3 milhões que a gente fez o investimento no esporte para categorias, aí a gente está falando desde categorias de base, como atleta cidadão, até equipes de alto rendimento, como foi o basquete, o vôlei. Então a gente tem bastante orgulho desse investimento, né? Garantiu também visibilidade para o nome da empresa. Com certeza, isso é uma coisa que a gente também sempre buscou no decorrer do nosso crescimento, que era realmente ser reconhecida como uma marca empregadora, uma marca que investe na cidade e ser conhecida, porque para quem é aqui da cidade sabe que, e da região, ela é uma cidade muito técnica, muito baseada em engenheiros, né, que sempre visaram o crescimento dele e o emprego dele em empresas como a Embraer, que são empresas de grande sucesso, a Johnson. Então, isso para o joseense era muito forte, né? Eu vou me formar e depois trabalhar numa Johnson, numa Embraer, e a gente queria mostrar que tem mais opções, né? Então, esse investimento no esporte também trouxe bastante atratividade nesse sentido, né? Continua em 2021? Continua em 2020 e com certeza... Já passei um ano, né? Estou vivendo no futuro já hoje. Não, 2021, já tem um biênio aí. A gente já tem bastante proposta de outras modalidades que vem nos apresentar, porque agora a gente, até pelo tamanho que isso se tornou, a gente não consegue administrar diretamente todas as modalidades que nos procuram, né? Mas a gente já começou a selecionar alguns projetos para 2020 e a gente pretende sim continuar, principalmente o paradesporto, que para a gente é bastante importante. E vocês entendem que há mecanismos para se fazer esse tipo de investimento? A LIF funciona em São José, seja na cultura, seja no esporte, e outros mecanismos, ou a burocracia ainda impera a se fazer um pouco mais? A gente conhece um pouco das LIFs de alguns municípios, né, que a gente tem alguns investimentos diretos, mas São José realmente facilita bastante. Ela é bem simples, muito pouco burocrática e ela tem bastante transparência. Isso para a gente é importante. A gente quer ter certeza que para onde vai, na ponta. Para onde vai, exatamente. Como está sendo investido, para que aquela verba pode ser usada. Então a LIF nos dá bastante tranquilidade em São José para a gente fazer isso. Ela foi reformulada, né? No ano passado ela passou por um processo de reformulação grande, para tornar exatamente mais transparente. Foi, exatamente. Até 2017, tanto que a gente não conseguia fazer grandes investimentos. Até 2017 a gente fazia somente no atleta cidadão. Era um investimento pequeno, mas em 2018 teve uma grande reformulação. Foi nos apresentado, foi quando a gente entrou com o primeiro investimento direto no basquete. Deu muito certo e por isso que a gente ampliou muito o programa para 2019. Né? E outros municípios não se encontra muitas vezes essa facilidade que se encontra em São José, Carlos? Às vezes as cidades, os atletas precisam de ajuda, principalmente o desporto amador, principalmente o desporto paralímpico, e às vezes é mais difícil conseguir ajudar?
A gente, pela experiência que a gente tem as outras empresas que a gente também administra em alguns outros municípios, é um pouco diferente. É bem mais difícil. Ele exige algumas contrapartidas que até parecem assim... Pegadinha. Não tem como a gente atender aquilo para a gente poder atingir diretamente o esporte, né? Então a gente não consegue chegar no objetivo final, que é ajudar aquele atleta. Então acontece bastante, mas em São José é bem fácil. Bom, isso fica de lição aí para os demais municípios e o puxão de orelha, que é só fazer uma lei que funciona, que isso pode ocasionar em apoio e em resultado. Mas, além desse lado social, se voltando para 2020, você já disse que acredita ser um ano que o Brasil vai seguir andando um pouco de lado. É mais um ano de grande crescimento para a DM Card? Já inicia essa diversificação que a DM Card tanto quer no mercado ou ainda não, Carlos? A gente espera já 2020 começar com um ambiente realmente de diversificação. A gente pretende lançar os nossos primeiros cartões de crédito puro, começar com conta digital também, para poder dar uma maior gama de produtos e serviços para os nossos clientes. Você fala em conta digital, isso seria caminhar por um lado de quase um banco digital? Esse é o caminho ou não tem nada a ver? Não, ele é um caminho parecido, sim. A gente vê que esse é um caminho meio até obrigatório para quem está no mercado financeiro, atingindo pessoas com crédito e serviços. Então, a conta digital possibilita o cliente administrar o dinheiro dele e receber, enviar recursos, pagamentos e fazer um planejamento financeiro. Acho que isso é interessante, que vai além do cartão. Perfeito. Vocês são um caso interessante de uma empresa que nasceu e cresceu e está se desenvolvendo num mercado diferente dentro da região. A região ela também tem outros casos semelhantes. Empresas, o Vale do Paraíba, São José dos Campos, tem esse potencial de criação, de geração de conhecimento, de abertura de novos mercados? O que você analisa sobre isso? A gente tem visto que, pelo menos as pessoas que a gente contrata, o potencial intelectual da região é muito boa. Muito bom. Então a gente tem pessoas muito bem capacitadas, que pensam em mercados diferentes, serviços e inovações, mas que hoje só veem alternativas em São Paulo. Então a gente vê todo mundo conhece alguém que pega um fretado todo dia para ir para São Paulo, São Paulo e atuar em empresas que atuam no segmento que só tem hoje em São Paulo. Então a gente acha que sim, tem muito espaço para essas empresas estarem em São José e atrair esses talentos para essas empresas. A gente percebe isso, tem um movimento dentro da própria DM Card de pessoas que sempre trabalharam em São Paulo e passaram a conhecer a DM Card através de várias ações e não imaginavam que tinha uma empresa no mercado financeiro que estava aqui no Vale do Paraíba e eles poderiam atuar de uma forma que eles gostam, perto de casa. E a gente fica na expectativa que isso se desenvolva ainda mais, que é importante para a região metropolitana. Eu queria agradecer ao Carlos, que gentilmente atendeu o nosso convite para o Band de Entrevista dessa semana. Então, a próxima oportunidade, boa sorte para esse 2020 que vem aí. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Elcio, semana que vem tem mais, hein? Batendo cartão aqui, Negolino. Muito obrigado. Band de Entrevista volta na próxima semana, sempre com um assunto que a população precisa saber. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.